Paz de Cristo, irmãos. Então, vamos iniciar agora a continuação, né? Vamos continuar o estudo. Hoje a gente vai ver, então, o ponto 1 daqueles que eu falei que a gente ia dividir em 9 pontos. Então, hoje vai ser o primeiro ponto. Esse primeiro ponto vai ser o padrão do reino. O padrão do reino perfeito. O que acontece quando? Lá na criação. Quando Deus está criando, quando Ele está criando o mundo, lá em Gênesis 1 e 2, e vai ver que ele deixa um padrão ali, que é como ele queria que o reino dele fosse. Está sendo uma figura do reino perfeito de Deus. Por quê? A gente vê que é óbvio, acho que todo mundo concorda, que Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva caíram, né? Ele já sabia disso, ele já sabia de todas as coisas, já teve um plano para tudo isso, ele já sabia de Cristo, que Cristo ia ter que vir, morrer, ressuscitar pelo povo, então tudo isso ele já sabia. Ou seja, não foi que pegou Deus de surpresa. Então Deus, por que ele criou e deixou todas essas dicas, todas essas coisas pra gente? Porque ele está dando um testemunho de algo pra gente entender, certo? Então a gente vai ver que ali quando Deus cria tudo, esse reino perfeito era para ele se multiplicar e expandir, certo? Ele está dando esse testemunho, mesmo sabendo que isso não ia acontecer, certo? Então a gente vai ver aqui o padrão do reino de Deus. Qual que era o padrão do reino? Primeiro, o povo de Deus. Então Deus tem um povo no lugar que Deus escolheu para esse povo habitar e sob autoridade e obedecendo a Deus. Esse é um padrão que a gente vai ver ao longo dos 9 pontos. A gente vai ver que tem esse padrão e ao longo do estudo vocês vão entendendo o desenvolvimento disso através das alianças que Deus foi fazendo. Então a gente vai vendo isso. Mas aqui, ó, deixa eu colocar aqui a Bíblia para a gente ver. Mas aqui a gente vai ver o seguinte. Gênesis 1:31 aqui, ó, vai falar que Deus viu que tudo que ele havia feito e viu que tudo tinha ficado muito bom. Então Deus tinha feito a criação dele e viu que tudo tinha ficado muito bom. Aqui em 27, do Gênesis 1, 27 e 28, a gente vai ver que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, né? Homem e mulher os criou, que Deus abençoou eles e disse para eles: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, essa criação perfeita que Deus viu que tinha ficado muito boa, ele falou para eles: então agora vocês multipliquem-se e dominem sobre toda a terra. Quero que o meu reino perfeito que eu criei se expanda e seja quem vai dominar sobre toda a criação. A gente sabe que isso não aconteceu e Deus também já sabia que isso não ia acontecer, certo? Mas então, deixa eu tirar aqui agora a Bíblia. Pelo padrão do reino, o que aconteceu? O povo de Deus, então, estava representado em Adão e Eva, certo? Na criação ali, quando Deus criou aquele reino perfeito dele, no padrão que ele estava nos deixando, ele criou Adão e Eva representando o povo dele. E tanto é que, lá em Efésios 5, a gente vai ver que Paulo vai estar falando que quando houve um casamento, né, entre Adão e Eva, na verdade era sobre Cristo e a igreja. Ou seja, Deus já estava deixando essa figura para a gente. Ou seja, o povo de Deus está ali representado em Adão e Eva, no lugar que Deus escolheu, sendo representado aqui pelo Jardim do Éden, e sob a autoridade e obedecendo a Deus. E isso não era uma autoridade opressora de Deus, mas era uma autoridade em amor, onde não existia dor, não existia medo, não existia morte, nada. Então esse era o padrão do reino perfeito de Deus, que ele estava querendo nos mostrar, né? Nos deixar. E essa relação de homem e mulher, ela era perfeita e eles tinham uma regra só. Eles só tinham uma regra ali na criação. Isso que a gente vai ver agora. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, a gente vai ver como o relacionamento deles era um relacionamento perfeito. O homem e sua mulher, eles viviam nus, não sentiam vergonha, não tinha nenhuma tolice, nenhuma malícia ali por trás. Era um relacionamento perfeito entre eles. E a única regra que eles tinham está aqui
no versículo em Gênesis 2, 16 e 17, diz assim, ó: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, era a única regra deles. Vocês podem, está tudo perfeito, vocês podem comer de todas as árvores, vocês só não podem comer dessa árvore aqui, certo? E então a gente sabe que isso não durou muito tempo, esse padrão, esse reino perfeito que Deus criou ali. Eles caíram. E isso vai nos levar ao quê? Ao segundo ponto do nosso estudo, que é o reino caído, certo? E nesse segundo ponto do estudo, o reino caído, a gente vai agora ir desenvolvendo mais coisas. E vocês vão ver que esse padrão vai se desenvolver ao longo de todo o estudo. Então é isso, irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a segunda parte do estudo, né, sobre o primeiro ponto. E agora nos outros estudos a gente vai ver todos os outros pontos e tudo que vai se desenvolver a partir daí. Que Deus abençoe a todos.